Olá! Na nossa última aula, nós trabalhamos a adição e a subtração de números racionais. Hoje eu vou começar para vocês aqui a multiplicação de números racionais. Na multiplicação, também a gente vai trabalhar das duas formas separadas, na forma fracionária e na forma decimal. Na forma fracionária, lembra que a multiplicação, agora esqueçam os métodos lá de adição e subtração, é um novo método de resolução. Ele é bem fácil. Quando eu tenho multiplicação, os sinais que estão aqui junto com a minha fração só servem para fazer o jogo de sinais. Tá? Então, para eu descobrir que sinal que vai ser a minha resposta. Então, vamos lá. Os dois aqui são negativos, ó, menos com menos. Então, menos com menos, mais. Lembra que quando é mais, não precisa aparecer o sinal aqui. Multiplicação de fração. Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vamos lá. 4 vezes 15, 60. 9 vezes 7, 63. Lembrando que sempre, quando a gente está trabalhando com fração, eu posso simplificar essa fração. O que é simplificar? Deixar aquela fração mais simples. Como que eu faço isso? Dividindo em cima e embaixo por um mesmo valor. Que valor que eu posso dividir aqui? Pode ser por 3. Vamos ver quanto que vai dar. Se eu dividir 60 por 3, eu tenho 20. Se eu dividir 63 por 3, eu tenho 21. Quando a gente simplifica a fração e não dá mais para simplificar, como nesse caso aqui, a gente chegou na forma irredutível da fração, que ela não dá mais para reduzir. O exemplo aqui do lado, mesma coisa. Os 5 quartos não tem sinal. Lembra que quando não tem sinal é como se tivesse um mais aqui. Então, vamos descobrir o sinal do resultado. Então, eu tenho aqui menos e aqui mais. Então, menos com mais, menos. Fazemos a mesma coisa que a primeira. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vai lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Nesse caso aqui, ela já está na forma irredutível, não tem mais como simplificar. Então, forma fracionária bem simples. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, realizando sempre o jogo de sinais. Agora, na forma decimal, quando é número com vírgula, ele também não é difícil. Também a gente vai precisar do jogo de sinais. Então, já vamos fazer aqui o jogo de sinais para saber o sinal que vai ficar essa resposta. Então, os dois são negativos. Menos com menos, mais. Então, eu sei que o meu resultado vai ser positivo. Lembra que quando é positivo, não precisa aparecer o mais. Se quiser colocar, não tem problema. Na hora de fazer a multiplicação, vou montar ela aqui. Você pode até colocar vírgula embaixo de vírgula, como a gente já vinha fazendo, mas isso não é uma obrigação, porque não é isso que vai contar lá no resultado. Depois eu vou falar para vocês o que vai contar, onde a gente vai colocar essa vírgula. A princípio, vocês esqueçam que essa vírgula existe e faz uma multiplicação normalmente. Então, vai lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Coloca o maisinho, agora com o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Soma. 4 mais 4, 8. Aqui, 8. Para o resultado, não é igual a gente fazia adição e subtração, era só abaixar a vírgula. Esse aqui não. Esse aqui eu preciso contar quantas casas decimais eu tenho. Aqui eu tenho uma casa decimal. O que são casas decimais? Números depois da vírgula. Aqui eu também tenho uma casa decimal. O total são quantas? 2 casas decimais. Então, eu preciso de 2 casas decimais na minha resposta, tá? Conta 2, coloca a vírgula, sempre de trás para frente. Então, o nosso resultado aqui, 8,82. Como é positivo, não precisa aparecer o sinal. A última aqui, também na forma decimal, lembra que o 4,2 está sem sinal. Está sem sinal, é como se fosse positivo ali. Preciso saber o sinal da resposta. Então, vamos lá. Menos com mais, menos. Meu resultado vai ficar negativo. Vou montar a minha conta. 1,35 vezes 4,2. Lembra que eu falei que não é mais
Na multiplicação é obrigatório colocar vírgula embaixo de vírgula. Você pode montar da maneira que você quiser. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que subiu, 7. 2 vezes 1, 2. Pula uma casinha. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 3, 12. Com 2 que subiu, 14. Sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Continua a soma. Tá. Agora, para o resultado, a gente vai analisar as casas decimais. Então, eu tenho aqui quantas casas decimais? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Total de casas decimais, 3. Conta 3, coloca a vírgula. Tá bom? Essa é a multiplicação de números racionais. Até a próxima.